Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler os ímpares e os irmãos, os pares. A palavra do Senhor diz assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que o Senhor não lhe ordenara. Então, e falou Moisés a Arão: é isto o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Pois saireis da porta, não sairei da porta da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Curva sua cabeça neste momento, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, graças te damos, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu favor esse merecido, favor esse gracioso, onde nós contemplamos, Senhor Deus, através da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua Palavra, que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós, quebrantando nossos corações, para o que viermos ouvir através da Tua Palavra. Que venha, Senhor Deus, render frutos para a honra e glória, Senhor, do Teu santo nome. É assim, Deus, que a Te oramos, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Predomina de forma incomensuravelmente a pluralidade teológica que tem levado muitas igrejas no meio do cristianismo brasileiro a relativizar a essência da adoração ao Senhor. De forma que, quando se trata sobre adoração reformada, e quando eu estou falando sobre a adoração reformada, estou falando de adoração bíblica, isso tem causado, irmãos, um ar ou motivo de muita discussão no meio da igreja. De forma que irmão deixa de ser irmão, amigo deixa de ser amigo, tudo por conta desse tema que é a essência da fé cristã. Aí nós começamos a perceber, irmãos, que talvez a razão de toda a complexidade disso tudo, ou dessa discussão, é porque nós precisamos fazer com culto, como qualquer outra área de nossa vida, é trazer exatamente para a Escritura Sagrada. Pois quando nós enxergamos ou lemos, meditamos na primeira pergunta do Catecismo Maior ou do Breve Catecismo de Westminster, nós começamos a entender tal fato. Quando a palavra expressa, ou seja, quando se faz a pergunta qual é o fim supremo e principal do homem, e quando vem a resposta,
dizendo que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Nós começamos a perceber que Deus fez o homem, Deus fez o ser humano para que pudesse lhe adorar, para que pudesse lhe cultuar. Pois quando nós enxergamos Adão, nós percebemos que ele foi feito para glorificar a Deus. Quando nós compreendemos ou meditamos sobre a palavra de Deus, quando o povo de Deus, o povo de Israel, estava 400 anos no Egito, quando Deus se encontra com Moisés no deserto, o que é que acontece? Deus pede para que Moisés vá a Faraó e diga a Faraó que liberte o seu povo para que o seu povo fosse lhe adorar. Ou seja, o cerne da adoração está desde o princípio na vida do ser humano. Eu gostaria de voltar para o livro que nós lemos, para o texto que nós lemos, que se encontra no livro de Levítico. E o livro de Levítico é o terceiro, como nós entendemos ou compreendemos, é o terceiro livro do Pentateuco. Livro este que tem sua autoria tradicionalmente atribuída a Moisés, que subentende-se através dos historiadores que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele recebe esse nome de Levítico com base no seu nome na Septuaginta, ou seja, a Bíblia hebraica, que ele atribuiu este nome, pois nele está escrito as leis e práticas e os serviços do sacerdócio divino, ou o serviço do sacerdócio levítico. Ao olharmos este livro, irmãos, percebemos que ele possui poucos relatos históricos. E os relatos históricos são vistos no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 24, com a blasfêmia dos filhos de Selomite. O livro de Levítico apresenta-se essencialmente como um tratado jurídico, onde expõe os regulamentos, ou seja, os regulamentos da vida religiosa e da vida civil do povo hebraico. Podemos afirmar ainda, irmãos, que neste livro é apresentado o diretório de culto da antiga aliança, ou o diretório de culto da igreja da antiga aliança. E através de Levítico nós podemos ver, irmãos, como Israel servia, como ele cumpriria sua vocação de ser um povo, um reino de sacerdotes e uma nação santa, como afirma Êxodo capítulo 19, versículo 6. É possível ainda perceber, irmãos, uma íntima ligação entre o livro de Êxodo e o livro de Levítico, visto que no livro de Levítico, na sua primeira palavra, se apresenta aquilo que nós chamamos, nas línguas originais, de um vav consecutivo, fazendo assim uma conexão direta com aquilo que se precede imediatamente. Ou seja, no final do livro do Êxodo é exposta a instituição do tabernáculo, como local de adoração ao Senhor, como local de adoração a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O tabernáculo, irmãos, tinha um padrão físico. Quando nós estudamos e vemos a figura do tabernáculo, vemos isso, o seu padrão físico e estático, que deveria ser observado rigorosamente na sua construção. E não menos rigoroso, irmãos, também era a cerimônia de adoração que deveria ser realizada ali, ou que deveria ser realizada naquele local. No livro de Levítico ainda, após Deus ter dado a orientação sobre o rito cultico, ou o rito do culto, é relatado neste livro, irmãos, a cerimônia de consagração de Arão e dos seus filhos como sacerdotes. Isso nós vamos enxergaremos no capítulo 8 e capítulo 9.
para que esses sacerdotes, ou seja, eles são consagrados a sacerdote, para que eles viessem oficiarem como tal. E esta cerimônia, irmãos, que inicia no capítulo 8 e finaliza no capítulo 9, acaba de maneira gloriosa. Veja comigo, o capítulo 9, verso 22 ao verso 24, que diz: Depois Arão se levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito oferta pelo pecado e holocausto e oferta pacífica. Verso 23, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. No verso 24, e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostou-se sobre o rosto. Entretanto, irmãos, mal tinha terminado essa narrativa desta cerimônia, é narrado um fato de distúrbio no culto ao Senhor. O Senhor se apresentou nesse momento, após essa narrativa, como um Deus zeloso, que quer obediência do seu povo, ou seja, naquilo que ele exige para o seu culto, fazendo assim com que este culto lhe agrade, e não agrade o seu povo, mas especialmente lhe agrade. É necessário, irmãos, observar que tudo isso acontece no âmbito, ou seja, no ambiente de culto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, homens de honra, ou seja, de renome, pois quando Deus chamou Moisés e Arão para se achegarem a ele com os anciões, Deus também destacou, irmãos, Nadab e Abiú dentre o restante do povo que estava ali, mencionando assim os seus respectivos nomes. E após exatamente após essa breve introdução, esses breves relatos que nós já mencionamos sobre o culto, que essa narrativa nos leva a meditar no seguinte tema: a adoração que agrada a Deus. A adoração que agrada a Deus. A adoração que agrada a Deus, irmãos, em primeiro lugar, Deus dá os meios pelo qual Ele quer ser adorado. Veja bem, a adoração que agrada a Deus, Deus dá os meios pelo qual Ele quer ser adorado. Eu gostaria que a congregação lesse mais uma vez o verso 1 e verso 2 desse texto. Levítico 10, verso 1 e verso 2. Nadab e morreram perante o Senhor. Deus, irmãos, em Êxodo capítulo 30, versículo 35, havia especificado o incenso, mas não o fogo. Então a pergunta é: por que Deus matou Nadab e Abiú? Se ele mesmo, ou se o próprio Deus não tinha dado nenhuma ordem que proibisse o outro fogo no culto ao Senhor. Qual é o ponto que eles realizaram que trouxe a ira de Deus sobre eles? O capítulo 9, nos últimos versículos, o versículo que eu já mencionei, responde exatamente essas coisas, ou essa questão. Por quê, irmãos? Porque quando nós lemos o verso 24, que diz: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar.
E vendo o povo, jubilou e prostou-se o rosto. E prostou-se o rosto. Então, vendo o povo, jubilou e prostou-se sobre o altar. Então, qual foi o motivo da adoração desse povo? Qual foi o motivo que o povo adorou a Deus? Percebe, irmãos, que o altar está preparado, o animal está posto sobre o altar para ser consumido, o povo está ali diante do altar. Então o fogo vem de onde? De onde vem o fogo? A palavra do Senhor diz que o fogo vem do Senhor. Quem acendeu o fogo foi o Senhor. O fogo que vem sobre o altar, esse fogo vem do alto. Esse fogo é o mesmo fogo, irmãos, que quando Elias está ali diante dos profetas de Baal, esse fogo consome os profetas de Baal. Ou seja, o fogo vem do Senhor. Então, irmãos, a ira de Deus, é a ira de Deus que vem sobre o pecador, é a ira que Deus derrama ou faz descer sobre o pecador. É exatamente aí a maneira que Deus trata o pecado. Ele derrama fogo do altar. Porque, irmãos, o povo agora adora mais uma vez ao Senhor e reverencia o Senhor naquele momento. É uma razão simples, irmãos. Eles estão ali confessando o seu pecado, ou seja, toda a congregação de Israel está diante do altar, confessando os seus pecados ao seu Deus. O animal está posto no altar, e o fogo que poderia cair sobre eles, cair sobre aquela congregação, o fogo cai sobre o animal. E a pergunta é: sobre quem o fogo cai? Sobre o cordeiro que está no altar. E isso, irmãos, traz um júbilo àquele povo. Veja, a condenação deles, irmãos, era eminente. Eles seriam julgados por Deus. E Deus julga o seu povo no cordeiro. Deus julga o seu povo no cordeiro. No capítulo 6, versículo 9, 12 e 13, irmãos, nós vemos que Deus os ordena que conservasse o fogo do altar aceso. Isso significa, irmãos, isso significa, igreja do Senhor, que nós não podemos produzir uma adoração que agrade a Deus. Por quê? Porque isso, ou seja, porque só Deus mostra a maneira que nós devemos agradar, e a maneira que eu e você deve agradar a Deus está especificada na sua palavra. A maneira que eu e você devemos adorar a Deus está especificada na palavra dele. Quando nós enxergamos o Evangelho segundo João, no capítulo 4, quando a mulher samaritana está diante de Jesus, onde ela diz: olha, nós oramos no monte, vocês adoram em Israel, onde é que nós devemos adorar? E Jesus diz para ela: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Capítulo 4, verso 23, as palavras de Jesus são exatamente as seguintes: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Porque a palavra de Deus diz que nós só devemos adorar a Deus em espírito, meus irmãos.
Essa resposta está exatamente no segundo mandamento, quando o Senhor diz: olha, não farás para ti imagens e esculturas. Porque nós não devemos adorar a Deus através de imagens e esculturas, porque o nosso Deus é Espírito. E porque ainda, irmãos, nós devemos adorar a Deus em verdade. Porque, irmãos, nós só adoraremos ao nosso Deus naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só através do Verbo que se fez carne. Ele é a verdade. Então, queridos irmãos, é dessa forma. É dessa forma que Jesus enaltece que a adoração precisa ser em verdade aquela mulher samaritana. E quando ele diz isso, ele está afirmando, irmãos, que a adoração dirigida a Deus só pode ser concretizada quando ela é unicamente levada à adoração na sua própria pessoa, que é a verdade, que é a palavra revelada. Então, irmãos, o princípio regulador do culto, ele, em seu ensino sobre o culto público, ele, interessante é que não é o que as Escrituras proíbem que pode estar no culto. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e enxergamos o princípio regulador do culto e os seus ensinos, ele nos traz ou enfatiza que não é o que as Escrituras proíbem que pode estar no culto, mas tudo que está no culto tem que estar expressamente ordenado nas Escrituras Sagradas. Logo, irmãos, nós observamos que no capítulo 10, ou seja, o livro de Levítico, é preparado para esse culto. Ou seja, os filhos de Arão levavam, ou seja, estavam com ele para oferecer o seu primeiro culto como sacerdote. Ou seja, todo o evento do livro de Levítico é preparado para esse exato momento, onde os filhos de Arão ali vão pela primeira vez, como sacerdotes, oferecer o culto ao Senhor. Mas é nesse exato momento, é nesse primeiro culto que eles vão oferecer culto a Deus, que Deus fulmina eles. Por quê? Porque eles trouxeram ao Senhor, ou trouxeram ao culto ao Senhor, aquilo que Deus não havia ordenado. Aquilo que Deus não havia ordenado. Ou seja, Nadab e Abiú, filho de Arão, trouxeram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Essa palavra, irmãos, fogo estranho, no original, a melhor tradução para esse fogo é aquilo que Deus não ordenou. Aquilo que Deus não ordenou. Perceba, o que Deus não é o que Deus não proibiu, é o que Deus não ordenou. O que Ele não ordenou. Esta é outro equívoco que muitas vezes nós temos cometido no meio da igreja, ou dentro da igreja, ou no culto ao Senhor. Por exemplo, o que Deus não proibiu em sua palavra, nós podemos fazer. Não é isso? Muitas das vezes nós somos assim. Não, irmãos, vamos fazer porque o irmão pode fazer, porque o irmão está fazendo de todo o coração. Mas quem disse que aquilo que eu estou fazendo de todo o coração é certo?
só porque Deus não proibiu, agora eu posso trazer para o culto. Mas quando nós falamos, irmãos, sobre essa parte do coração, o reformador Calvino vai dizer em suas Institutas, ou vai afirmar, que o nosso coração, ou o coração do homem, é uma fábrica de ídolos. Então, irmãos, que nós possamos nos apegar àquilo que Deus ordena, e não aquilo que Ele não proíbe. Porque não é o que Deus, não é a proibição de Deus aí, a questão é sim o que Ele não ordenou. Nadab e Abiú trouxeram aquilo que Deus não ordenou para o culto, não que Deus não havia proibido. O texto é claro, irmãos, ou o texto diz claramente que eles trouxeram a Deus aquilo que Deus não havia ordenado. Então o ponto é, irmãos, eu e você, nós não fazemos aquilo que Deus, ou melhor, nós fazemos somente aquilo que Deus ordena, não aquilo que Ele não proíbe. Você não faz aquilo que Deus não proíbe, você só faz ou faz somente aquilo que Deus ordena em sua palavra. E ele diz, eles trouxeram um fogo que eu não ordenei. Isso, meus irmãos, é a base que chamamos do princípio regulador do culto. Nós não fazemos aquilo, ou melhor, nós fazemos aquilo que Deus ordena, e não aquilo que Ele não proíbe. E quando nós falamos do princípio regulador do culto, e por que nós precisamos desse princípio regulador, aí o primeiro e o segundo mandamento, mais uma vez, vai nos responder isso. O primeiro mandamento, irmãos, ele é curto, mas ele fala rapidamente, em poucas palavras: não terás outro Deus diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Ou seja, o primeiro mandamento vai enfatizar, vai afirmar o Deus a quem nós devemos adorar. Ou seja, quando nós vemos o prefácio dos 10 mandamentos, por que eu devo adorar esse Deus? Porque Ele, com braço forte e mão estendida, tirou o povo da casa da servidão. Então Ele diz, após isso Ele diz, não terás outro Deus diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, o primeiro mandamento especifica o Deus a quem nós devemos adorar. Mas quando nós enxergamos o segundo mandamento, irmãos, é exatamente como devo adorar esse Deus. E como é que eu devo adorar esse Deus? Não fazendo para mim imagens e escultura, não se prostrando diante dessas imagens e esculturas. Porque, irmãos, o Senhor não terá por inocente aquele que fizer tal coisa. Porque Ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas é porque naturalmente a nossa língua, a língua portuguesa, traz a palavra aborrece, aqueles que me aborrecem. Mas na verdade, quando nós vemos os originais, a melhor tradução, ele diz assim, olha, eu não terei misericórdia daqueles que me odeiam, porque aqueles que adoram a outros deuses, eles me odeiam. Queridos irmãos, que nós possamos, irmãos, compreender tal palavra e compreender que nós precisamos do princípio regulador do culto que está expressamente na palavra de Deus. Porque, irmão, você pode até afirmar, seminarista Olério, nós não achegamos, ou nós não nos achegamos mais naquele fogo. Aí você pode até dizer assim, olha, não, irmão Olério, as coisas agora nós vivemos no tempo da graça. Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso.
Nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos agora no tempo da graça. Agora a coisa é light, ou seja, nós vivemos num tempo de paz e amor. Mas, irmãos, se de fato nós pensarmos dessa forma, ou vivermos com o pensamento só nisso, ou exatamente nisso, nós vamos estar equivocados, ou estamos equivocados. Pois eu digo a vocês, como já foi orado aqui, que nós já entramos na presença de Deus, irmãos. Nós já entramos na presença de Deus, e como diz, irmãos, o escritor apostólico aos Hebreus, que diz assim, olha, capítulo 12, versos 28 e 29, diz: Por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você está vivendo no tempo da graça? Esse texto é do tempo da graça. Mas afirma categoricamente que o nosso Deus, irmãos, é fogo consumidor. Com isso, irmãos amados da Igreja Presbiteriana de Sapé, da Congregação Presbiteriana de Sapé, esse texto está declarando, irmãos, que o princípio regulador do culto ao Senhor permanece o mesmo, exatamente o mesmo. E isso deve nos levar, irmãos, como igreja que somos, a prestar uma adoração de maneira agradável, de maneira que o Senhor se agrade. E a forma que o Senhor se agrada, e a maneira que o Senhor se agrada, é exatamente como Ele ordenou em sua palavra. Não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus ordena. É como Deus ordena. A adoração que agrada a Deus, em primeiro lugar, Ele dá os meios pelo qual Ele quer ser adorado. Em segundo lugar, Deus mostra a sua santidade naqueles que se achegam a Ele. Eu gostaria que os amados irmãos lessem o verso 3. E falou Moisés: Então, com isso, irmãos, nós podemos afirmar categoricamente que não pode haver nada no homem, não pode haver nada do homem se não vier de Deus. Em Isaías capítulo 3, ou melhor, capítulo 6, versos 3, exatamente Isaías ali diante do Senhor, do grande Senhor, ele vai ficar atemorizado diante do Deus que é santo, santo, santo. Onde até, irmãos, os seres celestiais adoram esse Deus. Onde até os seres celestiais estão ali prostrados diante desse Deus que é santo. Isso significa dizer, irmãos, que nós não viemos para a igreja para que a nossa vontade seja feita. Mas nós viemos à igreja, eu e você, nós viemos à igreja para glorificar a Deus e para santificá-lo. E não com outro propósito. Ou seja, irmãos, a expressão é a mesma da oração do Pai Nosso, essa expressão santificado. Santificado seja o teu nome. Nós entramos na presença de Deus e isso Jesus nos ensina. Olha, quando vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
É dessa forma que Deus quer ser adorado. O Senhor, irmãos, mostrou a sua santidade com a morte dos filhos de Arão. E possa ser que o Senhor esteja, irmãos, mostrando a sua santidade, lhe fazendo um derrotado. Tem um livro de plantador de igreja, que é muito interessante o seu título. E eu estava vendendo esse livro e eu olhei assim, e a capa diz: plantador de igreja é para os fracos. E eu perguntei à irmã, a irmã não quis comprar o livro porque ela disse que plantador de igreja não era para os fracos. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Eu estou querendo dizer as mesmas expressões do apóstolo Paulo. Ele diz assim: aí quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte, porque o Senhor é comigo. Porque o título, plantar a igreja é para os fracos? Porque, irmãos, a igreja é do Senhor, a igreja é do Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, irmãos, Deus pode estar mostrando sua santidade, de forma que Ele lhe vê como um derrotado, e você se veja como um derrotado, e nesse exato momento Deus está mostrando sua santidade, ou está se santificando. O Senhor, irmãos, mostra a santidade, ou sua santidade, na morte dos filhos de Arão. E possa ser que Ele esteja mostrando sua santidade nesse momento na sua vida. Ou seja, por causa da negligência que temos para com Ele. Porque naturalmente, irmão, nós como pecadores que somos, nós negligenciamos o Senhor todos os dias. E nada que aconteça na minha e na sua vida, Deus é culpado de que se queixa o homem, senão das suas próprias faltas, das suas próprias falhas. Você muitas das vezes passa a semana toda entregue aos seus pecados e vem oferecer um culto aos domingos. Saiba, irmãos, saiba, a igreja do Senhor, que o Senhor, irmãos, não aceita sacrifício de tolo, porque quando nós, irmãos, passamos a semana nos nossos pecados, se deleitando nele, e viemos oferecer apenas um culto no domingo, o Senhor não será santificado através do nosso culto. A palavra afirma que Arão se calou diante de Moisés e de Deus. A sua dor era grande, mas ele não culpou a Deus. Arão sabia quem era Deus, e o seu silêncio, irmãos, mostrou tristeza e submissão ao seu Deus. Arão sabia exatamente onde ele estava e a quem ele servia. Ele não discutiu com Deus, pois sabia, irmãos, que os atos de Deus eram santos. Os atos de Deus sempre serão santos em nossas vidas. E nada, irmãos, que eu faça e que você faça vai mudar isso. Queridos irmãos, a Escritura Sagrada está repleta de passagens que mostram a santidade de Deus diante do seu povo. E não seria diferente a nós, ou seja, para conosco. Por isso, irmãos, nós precisamos viver de corpo e alma, aperfeiçoando ou se aperfeiçoando em santidade e temor ao Deus ao qual nós servimos. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, ou melhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13,
que diz: Cristo fortaleceu o nosso coração para sermos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus. É esse o Deus o qual nós servimos, e Ele mostra a sua santidade daqueles que se achegam a Ele. Deus mostra a sua santidade, irmãos, em nós, no meio de nós, para que nós viemos enxergar o quanto Ele é santo e o quanto os seus atos são soberanamente santos. Então, irmãos, a adoração que agrada a Deus em primeiro lugar, Deus dá os meios pelo qual Ele deve ou quer ser adorado. Em segundo lugar, Ele mostra a sua santidade naqueles que se achegam a eles, ou naqueles que adoram a Ele. E em terceiro lugar, o adorador tem que ter vida dentro de si. Gostaria que os amados irmãos lessem mais uma vez o verso 4 e o verso 5. Do arraia. Chegaram os... Como Moisés tinha dito. Se olharmos, irmãos, atentamente, veremos que as vestes deles, ou as vestes de Nadab e Abiú não foram queimadas. O texto diz, ou no texto a descrição usada indica que nem o corpo e nem as vestes foram queimados. Deus fulminou Nadab e Abiú sem que as suas vestes e o seu corpo fossem tocados, revelando, irmãos, a eles revelando o que havia no interior desses dois homens que foram oferecer um culto ao Senhor, revelando aquilo que havia de impuro em seus corações. Então Deus mostra, irmãos, que conhecia a intenção do coração desses dois homens. E irmãos, não era estas intenções dos seus corações, dos corações de Nadab e Abiú, não era agradável ao Deus, não era de agrado para com o culto que eles estavam prestando, porque o culto que eles estavam prestando era a Deus. E quando nós estamos prestando um culto, não é a nós mesmos, mas é a Deus. Que nós possamos entender isso, meus queridos irmãos. Também o texto nos revela, irmãos, quanto eles estavam cheios de religiosidade e vazio do Espírito de Deus. Eles foram fulminados por dentro. Mas não só isso. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, vêm ao culto, participam do culto aos domingos, participa das reuniões de oração às terças-feiras, participa da reunião de doutrina nas quintas-feiras, participa de várias coisas na igreja, mas na verdade essas pessoas muitas das vezes estão mortas por dentro. A aparência é de vida, mas no interior está morto, ou estão mortos. Há pessoas que não têm, há pessoas, irmãos, que não têm o Espírito Santo dentro de si. E por isso, elas estão mortas. Elas estão mortas, ou seja, são como cadáveres ambulantes. Como cadáver ambulantes, pessoas que não têm uma vida de oração, como foi enfatizado aqui, que os irmãos se uniram ontem, o tema foi oração, como a oração que muda as coisas.
Então tem pessoas que não têm uma vida de oração, que não gostam de orar, tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, não tem uma vida centrada nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Tem pessoas que se acostumaram, irmãos, com o ritualismo de vir à igreja domingo após domingo, e é só isso, apenas isso. Eu vou aos domingos porque é um ritual, o culto é no domingo, e por isso eu vou. Mas não tem vida dentro de si. E isso nos remete, irmãos, a Gênesis 3. Quando o homem ali pecou, desobedeceu ao seu Deus, Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus. E o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam diante da face de Deus. Pegaram para si folha de figueira, fizeram cintas para si, pensando que aquilo que eles faziam, ou que eles fizeram com as suas próprias mãos, iria se cobrir, iria estar coberto. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que nada que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos, nós podemos se cobrir. Pelo contrário, nós só podemos estar revestido com aquilo que Deus faz, e não com aquilo que nós fazemos. Em Romanos capítulo 12, verso 1, mais uma vez o apóstolo Paulo diz: olha, eu rogo-vos por vocês, irmãos, dizendo aos irmãos de Roma, rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, irmãos, nós temos que ter vida dentro de nós, vir para a igreja, mas render graça ao nosso Deus, de forma que o nosso sacrifício seja vivo, não um sacrifício morto. Então, queridos irmãos, é verdade que por um só homem nós sabemos que entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas nós também temos a convicção, irmãos, que por um só homem veio a vida, pois Cristo nos deu vida, irmãos, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E se Ele nos deu vida, nós temos que render graças ao Senhor, nós temos que louvar a Deus, nós temos que prestar um culto ao Senhor, de forma que o nosso culto expresse vida dentro de nós. Porque caso contrário, nós não prestamos um culto a Deus. Mas veja bem, nós já fomos resgatados, nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos vivos. Por quê? Porque nós cremos num Cristo que se encarnou, que veio até nós, e Ele é o doador da vida. Por isso nós devemos cultuar a Deus, irmãos, em quem? Na pessoa de Cristo Jesus, tão somente na pessoa de Cristo Jesus, que é o doador da vida. Aí a nossa adoração será aceita diante de Deus. Eu estava pregando na igreja presbiteriana de Cruz do Espírito Santo no domingo passado, e eu disse aos irmãos, na hora que fui pregar, quando chegou um momento que eu disse a ele: olha, eu estava preocupado com o grupo de louvor dessa igreja, em eles cantar uma música ou um louvor gospel, que diz: eu quero ver a glória do teu poder. E o que há de errado nisso? Eu quero ver a glória do teu poder. Irmãos, nós não podemos cantar, ou nós não podemos orar, ou nós não podemos expressar que queremos ver a glória do poder de Deus sem a pessoa de Cristo Jesus, sem apresentarmos a pessoa de Cristo Jesus. E a afirmação é: você quer ver a glória do poder de Deus? Olhe exatamente para Cristo Jesus, porque foi exatamente através do seu sacrifício, do derramamento de sangue,
que Deus satisfez a sua ira. E nós só vemos a glória do poder de Deus se for através de Cristo. Caso contrário, se não for através de Cristo e você quiser ver a glória do poder de Deus, você será fulminado diante de Deus. Então, irmãos, que nós possamos se achegar a Cristo Jesus, porque é só nele, só através dele que a nossa adoração é aceita. Porque é exatamente nele que nós temos vida, exatamente em Cristo Jesus, que eu e você, nós temos vida, irmãos. Então, mais uma vez, a adoração que agrada a Deus, em primeiro lugar, Ele dá os meios pelo qual Ele quer ser adorado. Em segundo lugar, Ele mostra a sua santidade naqueles que o adoram. Em terceiro lugar, o adorador tem que ter vida dentro de si. Em quarto e último lugar, a adoração é consolo para aqueles que adoram. Verso 6 e verso 7. Eu gostaria mais uma vez que a amada congregação pudesse ler. Verso 6 e verso 7. Moisés disse: e fizeram conforme a palavra de Moisés. A adoração é consolo para o adorador. Moisés diz para que não houvesse semblante de luto em Arão pela perca dos seus filhos. Moisés ainda diz, ou ainda afirma, que todo Israel se lamentaria pela perca, pois eles não estavam vivendo a experiência que Arão estava vivendo. E nem, irmão, sabia o quanto ele estava próximo de Deus. E nem sabia o quanto Arão estava próximo do seu Deus. Pois a unção do óleo, irmãos, do Senhor, estava sobre quem? Estava sobre Arão. Quem olha, irmãos, para a história, irmãos, de Jó, lamenta por tudo que ele passou. Mas a Bíblia, irmãos, não diz que ele se lamentou, ele adorou ao seu Deus. Por isso, irmãos, o consolo deste homem, ou o consolo de Arão, estava em agradar o Senhor, independentemente da perda, ou das perdas. Arão glorifica a Deus mesmo diante da morte dos seus filhos. Arão estava com o coração na glória de Deus, e tão somente na glória do Deus Todo-Poderoso, enquanto cultuava. Pois na verdade, irmãos, o sacerdote Arão não parou o culto, pois mesmo diante de uma perda tão grande e dolorosa, Arão glorificou a Deus, pois este era o consolo da sua vida. Deus era o consolo da vida de Arão. Ele tinha intimidade com Deus, ele estava ali diante de Deus, e não havia outro consolo após aquela perda, a não ser o seu próprio Deus. Pois assim, irmãos, como estes homens, ou como homens como Arão, ainda que eu e você, ainda que nós estejamos passando por momento de morte, ainda que nós estejamos presenciando momento de morte, de dores, nós viemos saber, irmãos, que a unção do Senhor está sobre nós, mas está sobre nós através do seu Espírito Santo.
diante de tudo que viemos passar, de todas as tribulações, de todas as dores, que nós viemos compreender que o Espírito Santo do Senhor, aquele que Jesus disse: olha, eu vou, mas enviarei o Consolador, Ele está conosco. Nós não somos órfãos. Irmãos, o Espírito Santo não só está com o crente que é batizado, como diz os pentecostais, com o Espírito Santo, porque existe uma divergência nos pentecostais entre o batizado com algo e o batizado com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que há um só batismo, há um só Espírito, e esse Espírito está sobre o seu povo, o povo que Ele elegeu, ou seja, o Espírito Santo está sobre nós. Irmãos, precisamos refletir de forma categórica o que tem sido o nosso único consolo, tanto nessa vida quanto no porvir. Precisamos, irmãos, refletir isso de forma categórica, porque muitas das vezes nós não compreendemos, muitas das vezes em certos momentos nós achamos que Deus nos abandonou, mas que nós viemos compreender como os reformadores compreendiam, que seja na vida, seja na morte, seja no presente, seja no porvir, seja no presente, seja no futuro, Deus se faz presente na pessoa de Cristo Jesus. Então que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, a responder essas perguntas todos os dias, quando as pessoas vêm perguntar a nós: e aí, qual é a tua esperança? Tu que é crente, tu que é da presbiteriana, da igreja presbiteriana de Sapé, da congregação presbiteriana de Sapé, qual é a tua esperança? Que nós viemos, irmãos, falar por uma só voz, a nossa única esperança, com toda convicção, tanto na vida quanto na morte, é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele verdadeiramente tem cuidado do seu povo. Cuidado do seu povo. Cuidado de nós. Ele verdadeiramente tem cuidado de nós e Ele verdadeiramente tem sido o nosso consolo. E não só isso, Ele verdadeiramente tem feito, irmãos, com que eu e você viemos prestar um verdadeiro culto ao nosso Deus. Ele tem feito com que eu e você prestamos uma verdadeira adoração ao Senhor. Então, irmãos, que nós viemos olhar exatamente para Cristo, especialmente para Ele. Por quê, irmãos? Porque assim como aconteceu, esse exemplo que está no livro de Levítico, onde os irmãos estavam confessando os seus pecados, no capítulo 9, no final do capítulo 9, da mesma forma, quando nós cultuamos ao Senhor, nós viemos hoje aqui à noite, e aqui nós, irmãos, também confessamos o nosso pecado, estava confessando o nosso pecado, e nós confessamos o nosso pecado diante do nosso Deus, e de um Deus que é santo, e de um Deus que é fogo, e fogo consumidor. E esse fogo, irmãos, no momento que eu e você confessamos o nosso pecado, ele só não vem até nós, sabe por quê? Porque o Cordeiro que está no altar agora, é a pessoa de Cristo Jesus. E o fogo que Deus manda sobre nós, ele vem sobre Cristo Jesus. E por isso que eu e você, por isso que nós, irmãos, não fomos fulminados
em pleno domingo, dia 6 de novembro de 2016. Porque o Cordeiro de Deus está nesse lugar. Então, irmãos, isso é motivo de nós, a cada vez que cultuamos ao Senhor, cada vez que viemos prestar um culto ao Senhor, que isso é motivo para que nós, ao mesmo tempo que nos alegramos, que nós viemos também ter reverência ao nosso Deus. Por quê? Irmãos, a condenação em todo culto que nós fizemos ou vamos fazer futuramente, a condenação em todo culto seria ou será eminente, ou seria eminente se não houvesse a pessoa de Cristo. Se não houvesse a pessoa de Cristo, nós já teríamos sido consumidos pelo fogo santo de Deus, pelo fogo da ira de Deus. Então que nós possamos, irmãos, olhar para Cristo. Olhar para Cristo. E ver que Ele é o nosso único consolo. É o nosso único amparo. É a nossa única fortaleza. É o nosso único refúgio. Porque foi esse Cristo que recebeu a ira de Deus sobre si. A ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo, caiu sobre o Cordeiro de Deus. Para concluirmos essa noite, Igreja do Senhor, o bom de tudo isso, o bom de todos esses relatos que se encontram nas Sagradas Escrituras, é que o nosso maior consolo, que o maior consolo do salvo, é saber que é propriedade, irmãos, exclusiva de Deus. E tanto nesta vida como na eternidade, nós somos propriedade exclusiva de Deus, e tão somente de Deus. Pois o Salvador Jesus Cristo jamais abrirá mão dos seus salvos. Porque quando ele diz no Evangelho de João, Pai, aquele que tu me deste, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, todos aqueles que o Senhor me deu, eu vou entregar em tuas mãos. Então, irmãos, a nossa esperança é essa. E esse Cristo, Ele está conosco, irmãos, aqui diante deste culto, e não só diante deste culto, mas Ele promete, assim como prometeu os apóstolos, discípulos dele, que estaria conosco, ou que estará conosco, até a consumação do século. Ou seja, por toda a eternidade. Então que nós possamos expressar toda honra e toda glória seja dada a Jesus eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra. Palavra essa revelada que nos corrige, nos exorta. Palavra essa que refrigera nossa alma, que nos traz vida e faz com que, Senhor, nós possamos render uma verdadeira adoração ao Senhor. Adoração essa que é conforme a tua vontade, não a nossa vontade, Senhor. Que nós possamos, com a ajuda da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do teu Santo Espírito, caminhar na direção que agrada o Senhor, e tão somente o Senhor. Ó Deus, é em nome de Cristo Jesus que assim a ti oramos. Amém.